São 6h47. O Viva Voz está de volta, já está na linha com a gente. O coordenador, o diretor da sucursal de Brasília do Jornal o Globo, Thiago Bronzato. Boa noite, Thiago. Boa noite, Vera. Boa noite, Débora. Boa noite, Carol. E boa noite aos ouvintes. Prazer estar aqui com vocês. Boa noite. Oi, Thiago. Prazer é nosso de receber você quando tem tanto assunto para a gente dissecar, Thiago. Bom, ontem houve uma conversa entre o Lula e o Davi Alcolumbre. Se esperava que ele deixaria a indicação para o lugar do ministro Barroso no Supremo antes de viajar. Isso não aconteceu, mas pouca gente acredita que isso se deva ao fato de que ele ainda tem alguma dúvida, né, Thiago? Está tudo mais ou menos encaminhado para que o futuro ministro do Supremo seja mesmo Jorge Messias. Como é que foi o tom dessa conversa? E existe ainda alguma margem para a mudança? Exatamente, Vera. Assim, o Lula ele gosta de usar algumas metáforas do mundo do futebol para explicar a política, né? E no caso dessa indicação do substituto do ministro Luiz Roberto Barroso ao Supremo Tribunal Federal, o Lula é como aquele técnico que gosta de um jogador, insiste nele e está disposto a encarar a pressão da torcida, né? E nesse caso, a torcida, pelo ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é muito grande, né? Ontem à noite, o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, esteve no Palácio da Alvorada e falou para o Lula que ele veste a camisa do Pacheco aí nessa disputa pelo STF, né? O Lula deixou claro e pontuou que ele é a favor do Messias, né, que é o Jorge Messias, o advogado-geral da União, que é uma pessoa ali da confiança dele, né, e sondou o Alcolumbre se ele tinha alguma objeção em relação a isso. O Alcolumbre ali, espertamente, falou, não vou trabalhar contra esse nome, né, mas eu preciso deixar claro que eu apoio o Pacheco, que é o meu aliado, né. Bom, diante disso, o presidente resolveu refazer os cálculos, né, e pediu ali para a tropa de choque dele do Congresso entrar em campo e ver como está esse terreno, se tem condições ali do nome do Messias ser aprovado ou não. Hoje, inclusive, o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, disse que, de fato, o Alcolumbre defendeu a indicação do Pacheco ao STF, mas que o Lula tem a convicção formada de que deverá ser o Messias mesmo escolhido. Agora, o que resta é fazer os cálculos ali se o Messias, de fato, vai ser aprovado no Senado. Não parece haver super dificuldade, né? Você acha? Não, acho que não. Assim, até porque, Vera, acho que vale lembrar que o Brasil, há 132 anos, não vê o nome indicado pelo presidente ser recusado pelo Senado, né? Verdade. Basta a gente lembrar ali das últimas indicações, que foram com margem bem estreita, como a do ministro Flávio Dino, né? Que teve, acho que, uma diferença ali de 16 votos, e também do André Mendonça, que teve uma diferença de 15 votos, mesmo eles tendo muita contrariedade ali do Senado, muita oposição, eles acabaram sendo aprovados. Pode ser que, assim, o presidente enfrente uma margem mais estreita, porque da indicação do Dino para cá, a oposição se organizou melhor ali no Senado. E desta vez, o Alcolumbre, ele é declaradamente time do Pacheco. Então, talvez tenha uma dificuldade maior, mas os cálculos prévios feitos pela tropa de choque do presidente, acho que dá para passar por uma margem mais estreita. Bronzato, esse pedido do Fux para mudar de turma, como é que isso pode se refletir na correlação de forças do STF? Ele indo para a segunda turma e o Messias sendo indicado, ele vai para a primeira. Como é que fica isso? Pois é, isso pode mudar totalmente a correlação de forças ali das turmas, né, do Supremo, porque hoje a gente vê a primeira turma muito dominada ali pelo ministro Flávio Dino, pelo Cristiano Zanin, que foram indicações do presidente Lula, e também pelo ministro Alexandre de Moraes, que se aproximou muito do Lula na sua atual gestão. Se o presidente Lula conseguir
fazer uma indicação ali, seja do Messias ou de outro nome da confiança dele, e essa indicação for direcionada para a primeira turma, aí, de fato, veremos ali um predomínio da ala ligada ao presidente nas decisões da primeira turma, sobretudo naquelas ações da trama golpista, né? O que eu ouvi aqui é que o Fux está, mesmo trocando de turma, ele está disposto a concluir os votos dele nas ações da trama golpista. Então tem que ver como que fica essa configuração aí. De todo modo, já vai estabelecer uma maioria ali com as indicações do presidente, né? Bronzato, vamos falar sobre esse anúncio de ontem de autorização para a exploração de petróleo na margem equatorial, um anúncio que acontece às vésperas da COP30, super criticado pelos ambientalistas, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, ficou em silêncio, né? Claramente derrotada internamente no governo nessa disputa. É só assunto espinhoso para comentar aqui hoje, né? Não tem nenhum assunto Só climão. Só climão. Só torta de climão aqui. Pois é, a autorização ali dada pelo IBAMA para a Petrobras explorar o petróleo na foz do Amazonas está dando o que falar aí às vésperas da COP, né? Todo mundo comentou, né? O governo celebrou, os ministros falaram, né? O IBAMA também falou, mas só uma pessoa está em silêncio, que é a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, né? A presidente da Petrobras, ela deu uma entrevista para a nossa colunista Mira Leitão e ela disse que a licença concedida pelo IBAMA marca o início de uma nova frente de pesquisa, né? Mas que não será fácil, porque esse processo é como procurar ali agulha num palheiro, porque a bacia de Campos é um terreno complexo, né? E que só foi o 9º poço perfurado. E segundo ela, se tudo der certo, o processo deve ser concluído entre 7 e 10 anos. Então não é muito simples assim. Já o Observatório do Clima, ontem mesmo já se manifestou e falou que esse anúncio feito aí às vésperas da COP é uma forma de sabotar a conferência, né? O presidente do IBAMA, o Rodrigo Agostinho, ele torcia o nariz para o projeto inicialmente, né? Sofreu muita pressão ali do Congresso, sobretudo do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, né? Que está interessado ali no avanço da exploração na região dele, né, que é o Amapá. E o presidente do IBAMA disse que as discussões levaram o projeto a ser aperfeiçoado, né, porque antes o socorro em caso de vazamento ficava a 800 quilômetros e agora está mais ou menos a 170 quilômetros, né. Bom, todo mundo falou, exceto a Marina Silva, né? E parece que ela está fazendo um voto de silêncio, porque há 3 semanas da COP, se ela fizer qualquer manifestação, pode gerar um ruído e gerar uma polêmica, né? Então, pelo que a gente ouviu aqui nos bastidores, ela tem sido aconselhada a ficar em silêncio, que é uma postura que contrasta um pouco com a posição que ela teve no segundo mandato de Lula, né? Quando lá em 2008 ela deixou a pasta do meio ambiente justamente por discordar da construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. Esse foi o Thiago Bronzato, diretor da sucursal de Brasília do jornal O Globo e agora nosso colaborador frequente aqui do Viva Voz para ajudar a destrinchar os assuntos. Obrigada, Bronzato. Até a próxima e uma boa noite para você. Obrigado, Vera. Boa noite, Carol. Boa noite, Débora. Boa noite aos ouvintes. Boa noite, Bronzato. Tchau.